papel da LDO, ele vem exatamente ligar o PPA à lei orçamentária, que é a lei final, que é a lei do orçamento final. Então, o que acontece? Aqui na lei de diretrizes orçamentárias, a orçamentária vem estabelecendo metas e prioridades da administração pública, vem estabelecendo uma série de regras em que a administração pública, dentro das quais a administração pública deve elaborar a lei orçamentária. Então, essa lei de diretrizes, ela visa apenas orientar na elaboração da lei orçamentária anual, que chegará aqui no próximo semestre. Nós vamos aqui aprovar, discutir e aprovar a lei orçamentária para o ano de 2019. Então, antes tem que vir a lei de diretriz orçamentária. Ano passado, nós aprovamos essa LDO. E ela veio desse mesmo jeitinho, com o artigo apresentado aqui para ser suprimido, né, que é o artigo 16, e também com o artigo 47, que é objeto de modificação. E nada aqui foi levantado a respeito dessa questão. Então, com todas as vênias, eu não concordo que seja inconstitucional que nós aprovássemos um projeto de lei da forma que veio. Porque se fosse inconstitucional, então essa lei que está vigendo no momento, ela é inconstitucional. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias 027, se alguém quiser olhar, pode olhar lá, o artigo 16 é a mesma redação, o artigo 47 é a mesma redação, e assim foi aprovada aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Lei Orçamentária também, a Lei 827, a Lei 800, se eu não me engano, a Lei Orçamentária é 842, né? E na Lei Orçamentária 842, que foi objeto de orientação da Lei 827, ainda concedemos até essa antecipação aí de crédito, né? Essa possibilidade aí desse empréstimo por antecipação de receita. E concedemos também créditos adicionais no importe de 80%. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo o seguinte, que essa lei orçamentária aqui, dos modos como foi colocada aqui, não é inconstitucional da maneira que ela veio. Agora, o que nós podemos? Nós podemos aperfeiçoá-la, né? Às vezes, ano passado eu entendia a coisa de uma maneira, e deste ano eu passei a entender de outra maneira. Tenho as minhas razões, e está no papel do vereador esse poder de apresentar emendas, desde que essas emendas não causem aumento de ônus para o poder executivo e nem seja inconstitucional. É lógico que são leis técnicas, são leis que precisam de uma análise mais profunda, mais detida e mais detalhada. As emendas apresentadas aqui pelo vereador Éder, a primeira suprime, ou seja, retira desse projeto de lei o artigo 16. O artigo 16 diz exatamente o seguinte, eu acho bom que prestemos atenção. A lei orçamentária poderá. Quando diz poderá, é uma condicional. Então, a lei orçamentária é a próxima que nós vamos aprovar aqui. Essa lei, ela orienta a elaboração da lei orçamentária. Por isso que ela diz, a lei orçamentária que virá aí no projeto de lei, poderá conter autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo. Então, quer dizer, ela está orientando no seguinte sentido: se o prefeito colocar um artigo lá na lei orçamentária, no projeto de lei orçamentária que virá para cá, autorizando a contratação de operações de crédito por ele, pelo Poder Executivo, nós poderemos ou não aprovar isso aqui.
Então não é essa lei a definitiva, por isso ela não é inconstitucional, porque ela, apenas o senhor prefeito está traçando uma orientação. E a orientação que ele julgou a conveniente é essa. Por isso que esse artigo foi aprovado dessa maneira na lei do ano passado, e não é inconstitucional. Esse artigo do jeito que ele está não é inconstitucional. Então a lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado e disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101/2002, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela ainda submete essa autorização a todo o conteúdo da Lei de Responsabilidade Fiscal e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução número 43/2001 do Senado Federal. Então, o que acontece? Orçamento público, execução orçamentária, o senhor prefeito está totalmente submetido ao império da lei, às determinações da lei. Dê ele bobeira na execução orçamentária, mesmo sendo aprovada alguma coisa pela Câmara aqui, que ele será penalizado por isso. Então, essa é uma das leis que mais tem recomendações ou imposições ao chefe do Poder Executivo, são as leis orçamentárias. Então, com todas as vênias, as justificativas apresentadas pelo vereador, nesse artigo 16, porque eu ainda vou analisar aqui o artigo 47, com o artigo 16 eu sou contra a emenda, porque o artigo fala em poderá, ele traça um norte, uma orientação para nós elaborarmos a lei orçamentária. Essa lei orçamentária virá para cá. E por quê? Porque que esse artigo foi deixado na lei de diretriz orçamentária anterior? Lógico, eu compreendo que as interpretações, elas evoluem. A maneira de dizer na área jurídica é que interpretações evoluem, mas tem umas que elas não evoluem, elas regridem, né? Mas não é o caso, só estou explicando. Então, com relação ao artigo 16, eu sou contra a emenda. Agora vamos ao artigo 47. O artigo 47 também fez parte das leis anteriores. O artigo 47 diz o seguinte também: o Executivo poderá, de novo, a palavra poderá, o verbo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2019 e em seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, conforme definido no artigo 3º, parágrafo 1º desta lei, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por esfera orçamentária de grupos de natureza de despesas, fontes, recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso e de resultado primário. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alterações dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2019, ou em seus créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente ajuste na classificação funcional. Então, o que acontece? Novamente, o artigo vem traçando um norte. Por quê? É na lei orçamentária que nós vamos definir esse aspecto. Se nós vamos autorizar o prefeito a transpor, remanejar ou transferir. O que acontece? O senhor prefeito está falando aqui que poderá transpor, remanejar ou transferir em casos específicos.
Nos casos em que decorrer a extinção, a transformação, a transferência, a incorporação, desmembramento de órgãos e entidades, bem como as alterações de suas competências ou atribuições. Então são só nestes casos que ele poderá transpor, remanejar e transferir. E esses substantivos aqui, transpor, remanejar e transferir, ele já foi objeto de muita polêmica aqui dentro dessa casa. Eu me lembro que no primeiro mandato de vereador aqui, nós fomos até o Tribunal de Contas com toda a Câmara. O vereador Zé Maria deve lembrar-se disso, porque houve uma polêmica em que eu levantei a questão que para transferir, transpor ou remanejar, precisa-se de lei e não de decreto, mas no caso abordado no artigo da Constituição Federal, não no caso específico aqui, mas precisa de lei porque a lei de diretriz orçamentária, agora analisada, ela já está dizendo que nós poderemos autorizar isso na lei orçamentária, mas na lei orçamentária nós podemos entender que nós não vamos autorizar o senhor prefeito a transpor, remanejar e transferir ou utilizar neste caso. Agora, quando não houver extinção aí, transformação, desmembramento, incorporação de órgãos e entidades, porque o que acontece? O que é isso? Por exemplo, hoje o prefeito tem a Secretaria do Meio Ambiente. Nós vamos ver que na lei orçamentária vem um determinado valor para a Secretaria do Meio Ambiente. E a Secretaria do Meio Ambiente, dentro dela tem um departamento específico. Pode acontecer que esse departamento, por vontade administrativa, seja extinto pelo prefeito municipal. E aquela verba orçamentária destinada a esse departamento, ela vai ficar sem uso. Então neste caso aqui, o senhor prefeito poderia transpor ou remanejar ou transferir essa verba para um outro departamento dentro do meio ambiente, por decreto, desde que autorizado pela lei orçamentária, que é a que nós vamos ainda aprovar. Nesse artigo 47, eu entendo aqui o cuidado aqui do apresentante da emenda, né? Ele não está sendo suprimido na sua integralidade como o artigo 16. O artigo 16 está sendo suprimido. E no artigo 47 parece que só a palavra poderá, deixa eu confirmar aqui. Só a palavra poderá, né, vereador? Tá, mediante autorização, não está suprimido não. Poderá, mediante prévia autorização legislativa. Né? Então, a prévia autorização legislativa posterior. Então, o Poder Executivo poderá, mediante prévia autorização legislativa, transpor, remanejar, transferir ou utilizar. O que eu entendo? Nesse artigo aqui, senhor vereador, eu vou acompanhá-lo. E eu não acompanhei na aprovação da IDO anterior, porque não foi apresentado esse tipo de emenda. Porque eu entendo aqui que, se deixar como está, não é inconstitucional. Até porque nós temos esse mesmo artigo na lei que está vigendo e ele não é inconstitucional. Mas o que acontece? Ele está dando mais uma oportunidade para a Câmara. Por exemplo, o prefeito extingue Secretaria do Meio Ambiente. A verba que era destinada à Secretaria do Meio Ambiente será destinada a qual secretaria? E aí é bom que ele nos diga que será, por exemplo, destinada à Secretaria de Transportes, né? E aí precisando de lei autorizativa para esse fim. Eu acho que isso aqui não traz alguma dificuldade para o senhor prefeito, porque na verdade nós precisamos, nesse sentido aqui,
está bem esclarecido, às vezes até alterou um órgão lá, ou extinguiu um órgão, não para criar um outro órgão, mas aí essa verba, ela fica lá sem utilidade. E aí é bom que o senhor prefeito nos apresentasse para onde aquela verba está indo, até para pedir uma opinião nossa. Às vezes ele está mandando para uma secretaria que, na nossa visão, não tenha tanta importância, ou tanta necessidade, ou tanta prioridade como a que nós vemos. Então, senhor vereador, na segunda emenda, eu acompanho, eu sou favorável à segunda emenda, com todas as vênias, né? Com a primeira emenda, eu sou desfavorável, e com a segunda emenda, eu sou favorável. Mais um vereador? Presidente, só para fazer uma colocação ligeira aqui, só porque eu entendo perfeitamente, tenho a maior respeito pela opinião divergente, até porque não carrego comigo verdade absoluta. A gente tem sempre que, e é muito importante, a gente debater. Eu acho que o momento desse debate em relação da matéria, desse discurso relacionado à matéria, é justamente para isso. A gente sempre está amadurecendo as ideias relacionadas a isso, projetos de lei dessa importância. Eu acho que é importante que a gente sempre esteja discutindo, conversando. Aqui somos 11 cabeças, é sempre importante a gente, por isso, estarmos sempre conversando e debatendo. Importantíssimo isso aí. E sempre que tem opiniões divergentes à minha, eu carrego comigo a maior respeito a tais opiniões divergentes. Nesse caso, eu queria dizer que ali onde menciona, que o nobre vereador mencionou que ele, em relação ao primeiro, ali, que poderá, que às vezes o projeto de lei daqui do ano não venha a apresentá-lo, então dessa forma, eu queria dizer que eu não concordo, pelo seguinte, com o maior respeito, porque se é inconstitucional se vier, eu entendo que desde agora já pode ser suprimido. Ora, se vier vai estar inconstitucional, para que eu vou esperar se eu apresentar o óbvio? Talvez nem apresente. Se não apresentar, não é inconstitucional. É verdade. Mas se apresentar, será. Então, desde agora que se fique suprimido. Atos ilegais inconstitucionais desse projeto de lei não virão. Nós não admitirão que venham para ser, porque isso é diretrizes da lei. Então, nessa própria diretriz, eu acredito que aí é que está. Ora, se a diretriz vai regulamentar como a outra lei daquele ano, né? Aí que já está, ó, essa diretriz já regulamenta que se vier projeto nesse sentido inconstitucional, não poderá. Então, é mais uma razão para, no meu modesto entendimento, também aprovarmos essa primeira emenda, suprimindo aquele artigo, não permitindo esse projeto de lei por ser inconstitucional. Obrigado, senhores vereadores. Mais um vereador? Então vamos à votação. Só para quem ligou o rádio agora, está nos ouvindo, o que vai ser votado agora não é a LOA. O que vai ser votado é a LDO, é apenas a lei que vai dar um norte, vai dar a direção ao Executivo de como ele fará o orçamento para o próximo ano. Então é uma lei muito importante, porém não é a lei principal, não é a lei que vai determinar os gastos, os recursos, as receitas do Executivo. Portanto, o cuidado do vereador Éder é interessante e é apenas um cuidado da maneira que irão proceder o próximo ano. Vamos em votação. Lembrando que são duas emendas. Como vota a vereadora Angelina? Eu sou favorável com as duas emendas e foi muito bem explanado esse projeto pelo vereador Clarindo, pelo vereador Éder, por isso que eu não manifestei. Eu sou favorável com as duas emendas. Vereador Antônio Sérgio? Favorável com as duas emendas. Vereador Carlos Cleiton, ele está ausente, teve um falecimento na família dele e ele não pôde estar. Vereador Clarindo? Sou desfavorável ou contra a primeira emenda, supressiva, e favorável à segunda. Vereador Éder? Sou favorável ao projeto com as duas emendas por mim apresentadas. Vereador Ivanei? Sou contra a primeira emenda e favorável à segunda emenda. José Maria? Favorável ao projeto com a segunda emenda. Neuza? Favorável com as duas emendas.
Newton, Favorável com a segunda emenda. Rosemar. Favorável com as duas emendas. Foram 5 votos favoráveis com as 2 emendas e 4 votos favoráveis apenas com uma. Aprovada em primeira votação, informa ao plenário que a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Agora eu gostaria de consultar o plenário se todos concordam em fazermos uma segunda votação, né? Lembrando também para quem está nos ouvindo, né, que só podemos entrar de recesso na Câmara após a votação da LDO, porque assim que retornar os trabalhos, o prefeito logo em seguida estará encaminhando a LOA para ser aprovada até o fim do ano. Algum vereador Eu concordo. Concordo com a votação. Senhor presidente, até por questão de lógica, nós temos que aprovar essa lei e sem imposição legal até o término desse período legislativo, que se encerra nesse mês de junho. E por que isso? Exatamente porque o prefeito precisa ter essa LDO em mãos aprovada para ele elaborar a LOA. Porque tem que nos mandar a LOA, se eu não me engano, não sei se até agosto. 31 de agosto. 31 de agosto, né? Ele tem que mandar a LOA. Como é que vai fazer a LOA se nós não aprovarmos aqui a LDO? Então é por isso que a lei impõe que as câmaras legislativas não poderão encerrar os trabalhos legislativos do primeiro semestre sem aprovar a LDO. E hoje é a nossa última sessão ordinária desse mês de junho. E possivelmente teremos sessões extraordinárias, mas eu também concordo com a sessão extraordinária para agora já, imediatamente. Pausar 5 minutos? 2 minutos.